Emergência na saúde pública. Médicos e pesquisadores correm contra o tempo para conter a ameaça do Zika vírus, que numa relação inédita está por trás da doença que apavora as mulheres grávidas, a microcefalia. E o pior é que ninguém ainda sabe ao certo como lidar com as novas ameaças do inseto que provoca essa e várias outras doenças. Um velho conhecido da população, o Aedes aegypti. Veja na reportagem da semana. Um inseto que os especialistas tentam vencer há décadas. E que agora se transformou no transmissor de uma doença que está cercada de mistérios até para os especialistas. Nós estamos vivendo uma situação dramática, inusitada, nunca antes vivida. Talvez possamos comparar o início da epidemia de AIDS nos anos 80. O Aedes aegypti ficou conhecido no Brasil como o transmissor do vírus da dengue. Também é o responsável pela febre chikungunya, parecida com a dengue, mas que ainda atinge as articulações. Duas doenças causadas por vírus que são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito. O Aedes aegypti também é o transmissor do Zika vírus. Em abril deste ano, quando os primeiros casos de febre Zika foram registrados no Brasil, ela chegou a ser chamada de uma dengue com sintomas mais leves. Agora, o Zika vírus se mostra uma ameaça mais assustadora do que se imaginava. As autoridades de saúde descobriram a relação dele com a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que provoca paralisia e pode levar à morte. A dengue e a chikungunya não há relatos de malformações neurológicas. A doença Zika, há a possibilidade de malformação no sistema nervoso da criança e no adulto há a possibilidade de desenvolver uma síndrome neurológica chamada Guillain-Barré. Não é o mosquito que transmite isso, é o vírus transmitido pelo mosquito. Nesta semana, o Ministério da Saúde confirmou. O Zika vírus também está relacionado com o surto de microcefalia em centenas de bebês nascidos nos últimos meses. Em muitos casos, as gestantes nem sabiam que tinham o vírus. A criança com microcefalia tem o crescimento do cérebro comprometido e pode apresentar dificuldades para andar e falar, além de problemas de aprendizado. O assunto é tão novo que nem os médicos têm todas as respostas. Qual o percentual de pessoas infectadas pelo Zika que desenvolvem síndrome de Guillain-Barré? Eu não sei. Qual é a chance da mãe infectada transmitir a infecção para o seu feto, para o seu filho? Não sei. Mas afinal, que mosquito tão poderoso é esse que teria relação com até 5 doenças no Brasil? Aedes vem do grego e significa odioso. Egipte, do latim, quer dizer do Egito, país do nordeste da África, onde o mosquito odioso do Egito foi visto pela primeira vez. Veio para o Brasil nos navios que traziam escravos ainda no século XIX. No início do século XX, ele foi muito combatido porque já transmitia a febre amarela, uma doença que matou milhares de brasileiros. O Aedes aegypti chegou a ser considerado erradicado do país, mas voltou a circular por aqui, como explica esta professora especialista no mosquito. Que outros países vizinhos ao Brasil não erradicaram o vetor como a gente. E no final da década de 70 houve uma expansão do mosquito e hoje em dia a gente encontra o Aedes aegypti em todos os estados brasileiros. Para se reproduzir, o mosquito precisa de calor, de água e de gente para picar. 3 coisas que o Brasil tem de sobra. O Aedes aegypti se desenvolve em 4 etapas: ovo, larva, pupa e mosquito adulto. Esse ciclo geralmente se conclui entre 7 e 12 dias, dependendo das condições do ambiente. Mas se não houver calor e principalmente se não houver água, o ovo pode entrar num estado de dormência por até 1 ano e só eclodir quando encontrar uma nova remessa de água. E isso revela a capacidade de resistência do mosquito e seu grande potencial de multiplicação.
O mosquito Aedes aegypti, ele coloca os seus ovos na parede dos recipientes. Então, só tirar a água não adianta, porque se vier uma segunda fonte de água, os ovos que estão ali grudados na parede vão eclodir. Então, você tem que tirar, remover os ovos e você vai fazer isso com uma escovinha ou com uma esponja. O Aedes aegypti tem uma cor castanho escura e uma das suas características mais conhecidas são as patas rajadas. No tórax, tem o desenho de uma lira. A fêmea do mosquito vive até 40 dias e coloca em média 1.200 ovos, geralmente onde alguém esqueceu a água parada. O mosquito macho nasce antes e fica próximo ao criadouro esperando que as fêmeas eclodam dos ovos. Quando elas nascem, acontece a cópula, o cruzamento. Ela nasce, ela copula bem rapidamente após o nascimento dela. Ela vai procurar um hospedeiro para se alimentar de sangue, se alimenta de sangue, ela utiliza esse sangue para maturar os seus ovos e coloca os seus ovos. Então ela faz isso mais ou menos na vida dela umas 4 vezes, que é o período que ela vive dentro dos 30 a 40 dias. O Aedes aegypti tem grande capacidade de adaptação e vive em contato constante com o homem. Por isso, se torna um transmissor eficiente de vírus como o Zika, identificado pela primeira vez nos anos 40 em Uganda, na África. Depois, nos anos 2000, foi registrado na Polinésia. Agora, o Brasil enfrenta um surto da febre Zika. Pacientes com a doença já foram diagnosticados em 14 estados. Em todo o país, mais de 300 cidades relataram casos de infecção. Os sintomas são febre, dores no corpo e na cabeça, conjuntivite e marcas na pele. Mas nem sempre eles aparecem. 80% tem a infecção pelo vírus da Zika, mas não tem nenhuma manifestação clínica. Eles só fizeram o diagnóstico, quando lá fizeram o exame de sangue, mostraram que teve Zika, mas não teve nada. Na rede pública de saúde, só se descobre que uma pessoa tem Zika fazendo o exame de dengue e de chikungunya. Se não for nenhuma das duas, a conclusão é de que o paciente tem o Zika vírus. Já perdemos 8 meses desde que foram notificados os casos e ainda não nos capacitamos a fazer o diagnóstico. Isso é imperdoável. Não existe remédio específico contra essa doença. Os medicamentos são usados para aliviar os sintomas. Por causa do Zika, centenas de bebês que nasceram nos últimos 4 meses tiveram má formação cerebral. Os médicos ainda tentam entender como o Zika provoca a microcefalia. Uma das hipóteses é que o vírus contraído pela mãe seria capaz de atingir o cérebro do bebê. O diagnóstico de microcefalia é dado quando o recém-nascido tem o crânio do tamanho menor que o normal. Até a última sexta-feira, o Ministério da Saúde considerava que bebês com circunferência da cabeça igual ou menor que 33 centímetros têm microcefalia. Agora, o Brasil vai confirmar a presença de má formação apenas nos casos em que o crânio mede 32 centímetros ou menos. Essa mudança é uma forma de adotar o padrão da Organização Mundial da Saúde e promete dar mais precisão ao diagnóstico. Por causa do surto, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco já decretaram estado de emergência. Na capital pernambucana, o repórter Jairo Bastos conversou com gestantes que estão em alerta. Ana Paula está esperando o 6º filho, mas nenhuma das gestações foi tão traumática quanto esta. Fico triste, fico com medo que quando eu fizer a ultrassom apareça essa microcefalia. Meu esposo fala com a barriguinha. Não consegue nem conversar com seu bebê? Não, nada. Esse medo toma conta das futuras mães que fazem acompanhamento nesta maternidade do Recife. E a preocupação tem motivo. Pernambuco é o estado que mais registrou casos de microcefalia no país. Um surto que já chega a mais de 640 bebês. Evânia veio fazer mais uma consulta antes do nascimento do Cauã. Aos 8 meses de gravidez, apesar do pré-natal correto e do exame ter dado negativo para a microcefalia, a expressão na sala de espera é de angústia. Evânia, por favor. Evânia sabe que, mesmo tendo feito o acompanhamento em todas as fases da gestação, a microcefalia só pode ser confirmada a partir do 5º mês.
aparentemente o dano pela infecção seja no início da gestação, os 3 primeiros meses, nesse período não se dá diagnóstico de microcefalia. Ele só pode ser dado preferencialmente a partir do 5º mês. Esse momento do teste da ultrassonografia é um dos mais esperados pelas mães, assim como está passando a Evânia. Mas nos últimos tempos, com esses casos de microcefalia em todo o país, as mães passaram a ficar mais apreensivas. O momento que era para saber o sexo da criança e se está tudo bem dentro da barriga, passou a ser um momento de estresse. E a cada teste desses, o coração da mãe certamente bate bem mais forte. Fazer a medida da circunferência do crânio, que está normal. Ótima notícia, né? Um sorriso demonstra todo o alívio que uma mãe pode sentir nesse momento tão delicado. Chegou tensa, agora já está com uma expressão mais relaxada. Muito bem tranquila, saber que ela está ótima. Tem algumas pacientes, elas estão chegando para fazer ultrassom como se fosse ouvir uma sentença. Se confirmada a microcefalia, a paciente grávida deverá ter um acompanhamento especial com psicólogos e terapeutas ocupacionais. São Paulo, o estado recordista em vítimas da dengue, ainda está dentro da média anual de casos de microcefalia. Mas a preocupação já é grande, como mostra a repórter Patrícia Ferraz. Um morador de Campinas, interior de São Paulo, teve zika em maio e se curou. Por isso, o governo do estado considera que o vírus ainda não se instalou nas cidades paulistas. Mas especialistas dizem que é só uma questão de tempo. Tem que falar que não vai ter zika em São Paulo, não vai ter zika no Rio, não vai ter zika em Goiânia. O mosquito é absolutamente democrático, assim como o vírus. E ele vai pegar as mansões, vai pegar os casés, vai pegar os nossos casos de microcefalia. Infelizmente, nós vamos começar a ver julho, agosto do ano que vem. Neste sábado foi divulgado o primeiro caso de suspeita de microcefalia relacionada ao Zika vírus dentro do estado de São Paulo. As autoridades ainda não confirmaram essa relação. Uma notícia que assusta Ellen. A advogada está grávida de 5 meses. Teve dengue no início do ano. Por isso, sabe que o mosquito está por perto. Agora, todos os dias eu passo um repelente. De manhã, depois do meu banho. Aí, ao longo do dia no trabalho, passo no pé, nas mãos, nos braços. O repelente ideal para combater o Aedes aegypti deve ter a substância icaridina na fórmula. Outros tipos de inseticidas já não são eficazes no combate ao Aedes aegypti, que desenvolveu resistência. Em algumas cidades do Brasil, o fumacê, a principal arma das prefeituras, já não funciona mais. Isso é praticamente impossível a gente pensar numa erradicação do Aedes aegypti no Brasil. Então, que a gente tem que estar, o nosso foco tem que ser o controle da densidade populacional do mosquito. Como é que a gente faz isso? Dificultando a proliferação dele, reduzindo a oferta de criadouros. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta e pediu que os países reforcem o combate ao mosquito. O governo federal lançou um plano de ação que vai envolver todos os estados e até as Forças Armadas na luta contra o Aedes aegypti, mas pede a ajuda de toda a população. Para o infectologista, a solução a longo prazo seria mudar completamente o modelo de urbanização das cidades. Nós temos que criar mais áreas verdes na nossa cidade, ver que tipo de asfalto vamos usar, tem que se usar asfalto mais poroso. É um modelo de urbanização totalmente diferente. A médio prazo, uma boa forma de combater o Zika vírus é com investimento em pesquisas. O desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus é considerado prioridade pelos especialistas. Mas antes disso, é preciso entender primeiro o comportamento do vírus no organismo humano. E até saber se estamos falando de apenas um ou de vários tipos do mesmo vírus. Diante de tantas dúvidas, o melhor caminho é o da prevenção. O infectologista é categórico. Quem planeja uma gravidez tem um motivo contundente para adiar o sonho da maternidade. Agora não. Agora não é o momento.
Não acredito que gravidez seja uma urgência. Com essa falta de conhecimento que nós temos, isso geraria uma insegurança e, mais que isso, uma possibilidade de nós gerarmos uma geração de microcéfalo.